Olá, meu nome é Loreta, ginecologista obstetra. Hoje eu estou aqui com o Dr. Lucas, que trata e faz toda a pesquisa em termos do uso de esteroides para mulheres e homens. O Lucas é fisiatra, né? Lá da Escola Paulista, e ele também faz levantamento de dados de forma séria, que isso eu acho que falta um pouco aqui no Brasil, gente que pesquise de forma séria. Fica todo mundo falando do seu consultório, da sua experiência, mas não vê a literatura. Lucas, se apresenta, por favor. Olá, eu sou o Lucas Caselli, eu sou fisiatra, que a medicina é o apelido da medicina física e reabilitação, e eu sou médico do esporte também, e vim aqui conversar com a Loreta sobre esteroides anabólicos. A gente estava conversando e aí eu fiquei com umas coisas na cabeça. Se eu quiser, como mulher, vamos supor, melhorar muito minha performance, ter um corpo para competir nessas competições de biquíni, né, do fitness mesmo. Essas pessoas todas, e pode falar a verdade, você não tem conflito de interesse, conseguem aquilo sem hormônio? Depende da categoria, na verdade, né? Eu já acompanhei atletas, quanto menor for a categoria, vamos dizer, em termos de volume muscular, mais fácil é de você conseguir, né? Então, por exemplo, a categoria biquíni, né, que são as meninas mais magrinhas, elas não têm uma muscularidade tão proeminente. Então, com um bom treinamento e dieta, é o suficiente. Okay. Muitas competidoras da categoria wellness, que é a moça da praia, né, vamos dizer assim, mais ou menos, para o pessoal entender. Essa é mais gostosona? Ela já tem mais muscularidade, ela já tem mais volume muscular, mais curvilínea, né? Então, não necessariamente, algumas usam e às vezes usam em baixas quantidades. Se eu começar a partir para categorias mais acima, que precisam de grandes muscularidades, entre eles a figure ou a categoria open, por exemplo, né, que é o fisiculturismo clássico, sim, a maioria tem uso de hormônio, sim, com certeza. Isso eu posso falar, de verdade, foi minha praia de atendimento durante mais de 15 anos. Mas isso não quer dizer que para conseguir um corpo saudável, nós não estamos falando de alguém que vai ganhar 10 milhões de dólares, como a Jennifer Lopez. Aliás, estava vendo a Jennifer Lopez, ela tem um corpo bonito, mas você vê que não é um corpo com esteroide, aquele corpo não tem esteroide, ela conserva a mesma barriguinha, né, que ela teve gêmeos, tudo, um corpo bem bonito, de uma definição breve, né, não é aquele corpo trincado, mas as pessoas acabam sempre associando que se eu usar hormônio, eu vou ser melhor do que se eu me concentrar na dieta e no exercício. Isso é uma coisa cultural local aqui ou é uma coisa que acomete o mundo todo? As minhas pacientes que vêm de fora não têm a menor preocupação com essa parte estética. Tanto é que, assim, elas nem ligam, né? Então, por que existe essa chamada tão grande, esse apelo tão grande ao corpo? É porque aqui é um país tropical ou porque é cultural do brasileiro valorizar demais o corpo? Tem uma questão cultural bastante importante, né? Nós somos um país que, né, dos maiores realizadores de cirurgia plástica, assim como de uso de esteroide anabólico também, né? Essa nossa corpolatria, né? O culto ao corpo aqui é muito frequente, muito mais do que outros lugares. Tanto é que eu tenho, né, os meus livros que vendem aqui no Brasil, vendem em espanhol e a gente vende na Europa também em alguns lugares. Ninguém lê na Europa. É menos procurado do que aqui. O europeu não liga. Sim, porque eles não têm essa cultura de realmente de ter que mostrar o corpo ou da fiscalização do corpo alheio. É, né? Verdade, isso. Então, aqui tem muito mais do que outros lugares, né? Outro lugar você pode ter também, né? E você tem regiões que são mais ou menos fitness, por exemplo, né? Os Estados Unidos é um dos países que mais tem academias. Mas você tem essa regulagem, né? Essa policiamento do corpo alheio aqui é muito maior, então você acaba tendo proporcionalmente muito mais pessoas fazendo uso de esteroide anabólico aqui. E esse uso, por exemplo, eu prescrevo muita testosterona, eu faço bastante testosterona, sigo no máximo possível os critérios, mas às vezes o paciente tem um anseio que você acaba ajudando, né? Então eu tenho paciente que usa um pouco de oxandrolona, faço uma dose pequena. Nas minhas pacientes idosas eu tenho uma população
bem restrita, que eu uso oxandrolona, que aprendi com você, numa dose bem pequenininha, que não melhora a libido, não melhora nada, melhora só a mobilidade dessas pacientes sem efeito colateral. Mas não existe na internet, eu não sei se você já viu, é lógico que você viu que você escreve sobre isso, a pergunta... outro dia eu coloquei no Mercado Livre, oxandrolona, você consegue comprar sem receita. Sim. Mas como é que a Sociedade de Endocrinologia, que se preocupa demais com o uso, e aí vão me matar, mas tudo bem, tanto com o uso de uma gestrinona, que tem que ser prescrita por um médico, permite que a oxandrolona seja comprada pela internet? Você sabe por que isso acontece? Eu sei, isso é uma das coisas bem interessantes, né, do meu livro que eu coloco no Revolução Anabólica. Eu li seu livro. Que é falando justamente disso, né? Quanto mais você demonizar aquele uso, você vai acabar afastando os pacientes do consultório. E indo para essa... E indo para quem não tem orientação. Ou seja, se ele não consegue uma orientação de um profissional que saiba lidar, que saiba explicar, por exemplo, isso que a gente estava conversando, né? De que falar, olha, você não faz exercício. Por exemplo, as minhas pacientes do CrossFit, elas têm muito mais massa muscular do que quem vai na academia lá, faz o seu cardio, faz a sua musculação mais ou menos, porque é uma atividade intensa, com pesos, ou seja, é um treinamento físico. Então a mulher responde sim muito bem ao treinamento físico. É que a maioria faz o que a gente brinca, que fala que é o treino fofo, né? Faz o seu cardio, faz ali o seu spinning e tal, e não pega pesado. A musculação antigamente era chamado de modelagem física. Por quê? Porque não tem nada melhor do que a musculação para você ganhar e criar músculos. Acontece precisa ser um treinamento bem feito, bem estruturado, constante e consistente para que você consiga fazer isso. Então, você tem um excelente resultado com isso, só que a gente tem ainda, o brasileiro tem um pouco de imediatismo também, e ele quer o resultado rápido, né? E de uma maneira mais fácil, tem a nossa cultura do jeitinho aqui, né? Então eles acabam querendo procurar isso. E na falta de um profissional muito que entenda disso, que entenda da fisiologia do exercício, das respostas, de como você orienta ali um treino, uma dieta, não para prescrever nós como médicos, mas assim, de ter uma nutricionista, de ter pessoas que são associadas. De falar onde você quer chegar e ela mostrar o caminho. Aonde você quer. Eu falo, a gente é tipo Waze, né? Aonde você quer ir? Eu quero lá. Então, ó, esse caminho aqui é legal, você tem essa opção aqui. Então, na falta desse profissional e essa demonização, esse medo, né, acaba afastando as pessoas, e elas vão para o mercado paralelo. E aí é muito mais perigoso, porque a gente não sabe a procedência da medicação, né, não sabe... Não tem controle, né? Não tem controle. E você sabe que o comprimidinho era de 10 miligramas de oxa, não tinha dose pequenininha. E você conseguia tudo. Eu falei assim, gente, e eu vi isso no Mercado Livre. Eu não tenho viés nenhum, posso ser presa. O Alexandre Moraes quiser, vem atrás também. Mas eu fiquei assustada, eu juro pra você. Eu olhei aquilo e falei assim, gente do céu, se a pessoa quiser comprar, ela não precisa nem ir no médico. Mas hoje a coisa tá bastante banalizada. Por exemplo, eu vejo muitos atletas que são patrocinados por laboratórios underground, laboratórios clandestinos, oferecendo cupom de desconto para as pessoas comprarem, entendeu? Então, assim, eu falo, é alguém que não é médico, que está incentivando o uso de comprar um medicamento que é de um laboratório clandestino, que não é da indústria farmacêutica. Mas o pior, e quem vigia isso? Não sei. Isso é caso de polícia para mim. Para mim, eu acho que isso seria caso de polícia. Mas a Anvisa não vê isso? Então, vê, mas eu acho que é muita gente. É muito frequente. Então a gente tem cada vez mais apreensões de drogas, de análise química dessas apreensões, a Polícia Federal mesmo. E aí a gente observa nos estudos publicados que 30%, 40% é adulterado ali. Não está exatamente como está no rótulo. Como devia estar. Então isso realmente é bastante perigoso, né? E aí, de novo, eu falo, olha, será que não era melhor, em termos de contenção de danos, assim como a gente tem em vários países da Europa, você trazer essas pessoas para dentro do consultório e orientar com uma medicação lícita, com uma medicação manipulada, numa farmácia que tem a sua procedência dos insumos farmacêuticos, né, tem a sua certificação, o seu controle de qualidade, e você saber orientar e acompanhar com exames do que você empurrar para o mundão, por exemplo. Né? Todo mundo largado. Eu acho que isso é mais, do meu ponto de vista, isso é muito mais efetivo, né, no sentido de você... qual é quantas pessoas você vai atingir, você vai conseguir salvar, né? Se eu só pichar,
eu não vou conseguir salvar tanta gente quanto que se eu realmente eu trouxer para perto. Isso seria uma coisa nossa, né, de médicos mesmos, de bater no peito e falar, ó, vamos pegar aqui e vamos ajudar essas pessoas. Né? O que eu vejo também no caso dessas medicações, muitos homens compram essas medicações. Então lá, a gente estava atendendo na BWS com o professor, então uma parcela desses homens usa sem orientação, achando que vai melhorar a vida sexual deles, e eles começam a criar uma dependência e uma alteração super importante. Porque para o homem a testosterona tem muito a ver com função erétil e desejo sexual. Uhum. E eu acredito que seja igual à mulher. Não é algo que obrigatoriamente a medicação vai resolver seu problema. Talvez uma porcentagem de homens que são mais velhos, você dá um pouquinho, talvez melhore. Mas para um cara de 20, 30, 40 anos, um menino, né, não faz sentido. Faz? Na verdade, a libido, né, ela é multifatorial. Né? Você pode ter libido porque você está em luto porque você perdeu a sua mãe, por exemplo. Né? Você pode ter uma alteração de libido porque você está super estressado com o seu trabalho, porque você está dormindo pouco, porque você está ganhando mal e você está cheio de conta para pagar. Né? Não tem nada a ver às vezes, com o seu nível hormonal. Então, com as pessoas que têm níveis mais baixos, se você aumenta esse nível, você provavelmente vai melhorar a questão de libido, de função sexual. Mas não é para todo mundo. E outra, né, assim, tem um nível, né, não adianta você jogar a testosterona, né, que até o máximo aí seria 900 mil, você colocar lá em 9 mil a testosterona, né, talvez chegue um certo ponto que não vai fazer tanta diferença, assim, para sua função sexual. E a dependência... Mas e pra cabeça? Então, e aí a dependência é justamente isso, né, a pessoa se acostuma, né, a testosterona ela não causa dependência do ponto de vista químico, como um álcool, como um cigarro, por exemplo, como heroína, mas você está acostumado com níveis hormonais mais altos e você está acostumado a responder ao treino, ao estímulo sexual, como por exemplo um avião, você está um foguete ali. Quando você volta para os níveis normais... Você acha que está cansado. As pessoas acham que isso está ruim. Porque você, às vezes até de usar muito tempo, ela perdeu essa noção de aonde é o basal, o que é o normal, né? O normal não é as pessoas quererem transar todo dia, 3 vezes ao dia. O homem, geralmente, ele acha que é normal, né? Ou ele associa o poder, né? Ou ser macho a você querer transar 3 vezes ao dia, né, durante 8 dias na semana, né? Isso não é necessariamente assim, né? Isso é só quando você é adolescente, você tem 15, 16 anos. Pois é. Senão... É porque, na verdade, existe sobre o homem uma carga de uma cobrança de ter que estar sempre disposto, de querer... Acho que inconscientemente vocês, homens, têm essa ideia. Não, eu tenho que transar todo dia. Mulher não. Mulher, se ficar 15 dias, tá bom. Não faz diferença. Né? E é o que eu brinco com os pacientes. Às vezes você conhece o Brad Pitt, você vai transar todo dia com o Brad Pitt, 2 vezes ao dia. No 10º dia, quando ele tomar o primeiro porre, acabou o amor. É melhor você voltar pro seu marido, que é o cara que você já conhece, e a vida é assim. Se fosse por isso, mulher sempre precisa de um estímulo maior, porque a curiosidade e o ambiente para a mulher é muito mais importante que para o homem. E a perda do interesse do homem é menos palpável. Não sei se você tem essa experiência, você que é homem, eu que sou mulher... Eu percebo mais ou menos assim, eu vejo que as mulheres têm o desejo aqui e os homens têm o desejo um pouquinho acima, mas inconscientemente vocês se cobram de ter que ter um desempenho e uma atividade muito grande. Talvez isso vá fazer o homem buscar essa testo, esse mundo, do submundo do hormônio, né? Sim. Eu concordo com você, né? Para a mulher é um pouco diferente, né? Você precisa talvez de outras coisas, né? Por exemplo, a admiração da mulher para o homem é muito mais importante. Né? É muito mais importante do que, por exemplo, um corpo, né, um homem escultural, bonito, né? Um abdômen tanquinho, por exemplo. Não faz a menor diferença. O homem talvez já tenha um pouco essa visão um pouco mais corpolatrista, né? Assim, só de olhar o físico. E talvez se importe menos com outras coisas, mas eu acho que entre o próprio grupo de homens, né, se você não está funcionando bem ali, né, o legal é você contar para o amigo, né, que você transa todo dia, que você faz isso 2 vezes por dia, entendeu? Que é só, né, respirou perto de você já está funcionando, né? Acho que talvez seja um pouco até de repente de insegurança ou de necessidade de não assumir. Às vezes você fala, cara, eu tava super cansado, bebi demais. E dorme. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem.
Tem um colega meu que é ginecologista, que ele fala assim, eu sou ginecologista das mulheres de todos os meus amigos. Aí eu na roda ouço todo mundo falar assim, eu transo tantas vezes. Quando as mulheres vão no consultório, você transa uma vez por semana. Então tem isso mesmo, é muito cultural essa necessidade de se sentir um garanhão, né? Isso é muito do mundo masculino. A gente vai continuar conversando com o Dr. Lucas no próximo bloco sobre esse assunto tão interessante. Deixa seu Instagram, que você não falou no começo hoje. O meu Instagram é Dr. Lucas Caselli.